E a gente conseguiu angariar muitos amigos para entrar. Inclusive, nessa época, Nil também nos apoiou, participou dessa campanha. Roberval, muitas pessoas empresários também lá. Foi. Muita gente enganjou mesmo no projeto e levou o negócio a sério, né? E a gente conseguiu também uma boa estrutura do governo na época, na prefeitura. Foi uma campanha muito... Era Ricardo Coutinho ainda, muito, né? Brilhosa, foi. A prefeitura acreditou também no projeto da gente. E foi o único espaço que eu tive foi deles. Não faltou material, não. Nessa época, pra você ter uma ideia, eu tive... eu acho que distribuído lá umas 10 placas minhas. Placa grande. Grande. Teve uma estrutura boa de campanha. Placas grandes. Qual foi a numeração, o número de votos da primeira campanha em 2012? 865 votos. 865 votos. Né? A gente teve. Mas no partido eu fiquei em... No PDT? No PDT eu fiquei como terceiro suplente no PDT. Terceiro suplente no PDT. Com a minha votação. E no geral, parece-me que eu fiquei em 7ª suplência na coligação que eu estava lá. E a coligação era pesada, PDT e PSB. Pesadíssima. Entendeu? Ainda fez 2 ou foi 3 vereadores. Entendeu? Na época. Você esperava quantos votos? Rapaz, pelo trabalho que a gente estava fazendo, Nil, eu esperava no mínimo uns 2.000 votos. 2.000 a 2.500 votos. A gente estava muito confiante, era um trabalho muito forte, muito bom, uma equipe boa que a gente tava. Não era? Eu confesso que realmente eu fiquei impressionado, surpreso quando saiu os números. Outras pessoas não acreditavam, né? Eles não chegou a 1.000, como Mas, e na época a gente não tinha uma concorrência. Não. Né? Eu não sei, eu acho que não tinha nem Marcos Bandeira. Marcos era candidato. Era só Marcos Bandeira. Só Marcos Bandeira. Eu acho que uma dificuldade também que arrastou muito voto, né? E tanto eu dele, de fora também, eu tirei pra dele, né? Que ele nunca... Olha, Alto Astral, todos os períodos que eu fui candidato, Marcos, ele nunca conseguiu chegar. Foi. 3 ou foi 4 campanhas? Você foi 2, né? Ele já tinha sido a primeira, eu acho que em 2008, já tinha sido candidato. Aí em 2012 e 2016, você foi candidato. Eu fui candidato e ele não entrava, ele faltava poucos votos. Ele só conseguiu entrar agora em 2020. E quando eu deixei de ser candidato, aí foi que ele Marcos entrou. Porque, assim, o nome que mais tirava voto dentro do bairro das Indústrias, o primeiro era Marcos e o segundo era eu. Isso. Os mais votados dentro da região. Lembrando que Antônio Neto também tirou, acho que 500 votos. Não, Antônio Neto tirou 400 e poucos votos. 400 e poucos votos. Pronto, já tirou. Foi, também já foi uma coisa. Tirava, teve aquele outro menino que era candidato do PT também, mas tirava pouquinho, mas tirava, né? Isso. 200 e mas pouco. tinha um ou outro que tirava alguma coisa. Então sempre um pouco assim, atrapalhava. Quem mais atrapalhava, na verdade, era Givanildo. Era Givanildo. Marco, aí eu disse, não vou ser mais candidato. Quase 1.000 votos. Então no período que eu não fui, ele, graças a Deus, né, a parte dele, ele conseguiu chegar e fazer um vereador. Em 2016, se eu não me engano, foi você e Marcondes. Foi. Você tirou aí que atrapalhou mais. Marcondes aí já conseguiu chegar mais perto. Ele tirou 700 e alguma coisa. 700 e pouco. E você, conseguiu quanto em 2016? 920. Olha só, muito voto que tiraram de Marcos. 920. Aí começou a vir outro nome dentro da região, forte também. Chegando pertinho, que foi Léo Festa. Léo Festas, isso. Festa. Nessa última agora entrou, eu acho que 900. 930, ele teve um pouquinho mais que eu. Vendo? Teve mais. Porque justamente aquela região lá era uma região que não tinha candidato. Não tinha. Na época que ele foi candidato, parece que não saiu frutas. Não saiu Josué Diesel. Não saiu diesel, né? Então, assim, esses caras lá que são conhecidos dentro da região não saiu, deu vantagem para ele. Já na minha área saiu um bocado de gente. Saiu. Um monte de gente. Quem levou muito voto, que seria, na verdade, para mim, Marconi. Marcondes. A família de Marconi, uma boa, grande família de Marconi, grande. seriam de uma igreja, né? Tem uma boa quantidade que são evangélicos que, infelizmente a gente vai estar com muita família de Marconi que eu ajudei também, infelizmente a gente vai estar com Marconi. Então assim, Marconi levou muito voto, tanto meu como também para Marco, que eram pessoas que também tinham muita intimidade com o Marco, mas tinham que considerar Marconi por ser da família. Em 2020 ele não saiu candidato e apoiou o Marcos Bandeira. Pronto. E Marco foi eleito. E teve a vantagem. Teve essa e vantagem. sem a minha pessoa também, teve mais vantagem ainda.
né? Só quem atrapalhou Marcos Bandeira, assim, que tirou muito voto dele, foi Paulo Ferreira agora. Aí vem o Paulo, né, na Tirou verdade. 1.054 votos. Mas aí o bairro também já estava com uma população bem Agora maior, já tá bem né? maior, agora Cidade é muita Verde já coisa. tinha crescido muito. Então, enfim, Aí daí, em 2016, você foi candidato de novo e desistiu. Por quê? eu desisti, né? Na verdade, nesse período que eu tinha de 2012 para 2016, a gente não comentou aqui, né? Uma história grande, É mas muita coisa. a gente vai resumindo. Já tá quantas horas aí? 1h A e 7. a gente vai resumindo, né? Porque é uma história, tem muita É história. muita coisa. Né? Aí, mas também a gente não pode deixar de passar, porque são partes importantes, que em 2012, com essa votação que eu tive no bairro, e também a gente conseguiu dar uma reviravolta na popularidade de Estela, que era candidata naquela época, e estava com um índice muito fraco, né, de pesquisa no bairro. E quando eu entrei como candidato, queriam mandar as minhas placas sozinho. Eu disse, não, eu quero minha placa junto com a prefeita. Foi uma das exigências que eu fiz. Que era Estela Bezerra. Estela. Aí eu dizia, as pessoas que vão ver Givanildo vai dizer, Givanildo vota em Estela. Então, assim, isso alegrou Estela e também deu, quando eles fizeram uma nova pesquisa dentro da região, depois de um mês que eu estava fazendo campanha, que você lembra que nesse primeiro momento de 2012, eram 3 meses de campanha. Ainda não era alto, era 3 meses. 3 meses. 3 meses, meu amigo. Com um mês fizeram pesquisa dentro do bairro. Era muita A coisa. Estela, cresceu. O nome dela já aparecia. Cresceu, foi crescendo. E depois da campanha, a Estela ela reconheceu esse trabalho, né? Eu não precisei realmente, assim, cobrar. Nem procurar ninguém. Mas eu dizia, Estela, chegou lá, teve uma votação boa, se você puder reconhecer, eu queria trabalhar no governo. Eu tinha dito isso a ela. Mas depois não cobrei. E um certo dia ela liga para mim, Givanildo, eu quero que você trabalhe no governo com a gente. Você fez um trabalho muito bom aí, sério e tal. Mande o seu currículo e mande mais alguns currículos de algum pessoal seu. Olha que bacana. Eu mandei o meu. Mandei primeiro do meu pessoal. Primeiro ela pediu do pessoal. Aí depois pediu o meu. Aí levei do pessoal. Dos 10, ainda conseguimos, acho que umas 6 ou 7 pessoas. Ainda tem pessoas hoje em indicação nossa ainda lá. Aí então, um certo dia, eu não estava nem esperando, eu tinha o currículo no e-mail. Givanildo, manda o seu currículo agora. Isso já era de noite, 10 horas da noite. Que vai sair no diário oficial amanhã já o seu nome. Eu digo, pra quê? Pra gerência da Casa da Cidadania do Shopping Tambiá. Eu disse, rapaz, meu Deus do céu. Aí peguei o currículo. Como se faz isso? Não PDF, mandei pro WhatsApp dela, foi pro e-mail. Quando era no outro dia, já estava. Então, Nil Rodrigues, depois do processo eleitoral de 2012, né, a gente foi convidado pelo governo para trabalhar no governo. Encaminhamos o nosso currículo, né, já tinha um currículo já envolvendo já a parte de administração, como presidente de uma associação. Já tinha uma certa experiência na parte de lidar com o público, né, coordenar pessoas, gerenciar pessoas, até também por questão da campanha, né. Então, eu fui convidado, e nomeado para ser gerente da Casa da Cidadania do Shopping Tambiá. Um cargo de responsabilidade, né? Um cargo de confiança ali, eu gerenciava vários órgãos, né? São vários órgãos dentro do espaço para servir as pessoas, oferecer os serviços. E gerenciei ali, em média, 80 pessoas naquela época. Em 2016 eu fui convidado a sair do cargo para ser candidato, né? Eu tive que fazer a parte de descomputabilização. Teve que sair. Descomputabilização, né? Descomputizar do cargo, né? Teve que deixar o cargo, né? Para ser candidato teria que se ausentar. Melhor compreensão. E aí até junho, eu fui até o último mês. Você tem até 3 meses, eu fui até o último, quase que não dava. Né?
Fui até chamado ainda pela justiça porque eles entenderam que tinha passado, não, e depois eles viram que realmente estava dentro do prazo. Eu fui até o último. E trabalhei ali durante 3 anos e 4 meses como gerente daquela casa. A gente levou vários serviços, empregabilidade, colocamos carteira de estudante, né, saía na hora lá do pessoal. Colocamos um auditório lá para fazer entrevista de emprego junto com o Cine. Vários serviços a gente conseguiu inserir dentro daquela casa e dar uma organizada na administração daquela casa. E depois daí conseguimos uma reforma junto com o shopping, onde o Estado não bancou nada. Teve um investimento de R$100 mil dentro da estrutura. Você indo lá, você vai ver uma parte superior que não existia no primeiro andar. Né? Tiramos aquelas partes de tauba ali, de compensado. Dividimos no vidro, que você chegava ali, era tudo dividido no compensado. Ali, no compensado, né? As pessoas não viam outra pessoa que estava do outro lado e a gente conseguiu fazer aquela divisão toda no vidro, né? E aumentar mais boxes de serviço. Né? Aumentamos mais boxes de serviço lá dentro da casa. Enfim, deixamos tudo organizado, arrumado e saí para ser candidato. Não ganhando, ficando na suplência em 2016, fui convidado a voltar para a cidadania, para a gerência novamente, onde eu rejeitei o cargo. A gente tinha lá um box de serviço lá dentro, que era da minha esposa, que era uma copiadorazinha, tira xerox, na verdade nem a copiadora, era uma banca de xerox, né, de impressão. As pessoas precisavam. Era um box Detran, tudo que ia resolver lá dentro. Imprimir e tirar xerox, era só isso. Né? Então, depois de um certo tempo, a gente viu que existia muita procura por parte das pessoas dentro do shopping. Não tinha, né? Aqui tinha, já fazia muito tempo que tinha fechado uma copiadora lá. E a gente resolveu abrir dentro do shopping. Né? E abrindo dentro do shopping, a gente foi iniciando aos poucos. Não era mais dentro da Casa da Cidadania, né? Mas é próximo. É próximo, no corredor. Corredor. Se chama quiosque, né? Todas aquelas lojas que são no meio se chama quiosque. Lá a gente está aproximadamente já, acho que uns 4 anos. E hoje, shopping. O seu emprego hoje é esse? A gente iniciou lá, eu iniciei praticamente sozinho, iniciei com outro funcionário lá, né? Outro funcionário, coloquei tipo uma lan house, era mais acessos, e tinha 2 impressoras que era locado com a McLaren, né? Não era minha, não tinha nenhuma impressora minha. E aí depois, no período que entrou a pandemia, eu entreguei, né? Entreguei as impressoras, comecei aos poucos comprando as impressoras minhas e tal. Fiz depois uma reforma, depois fiz a outra reforma, passou já por 3 reformas, e a gente foi acoplando mais serviços. Hoje nós somos credenciados no PagFácil, né? Nós somos credenciados na ETC, depois que voltou da pandemia, consegui me credenciar na ETC, porque não tinha mais abastecimento na cidadania. Depois voltou para a cidadania, mas aí eles fecharam lá. Eles fecharam lá por motivo do nosso posto atender um horário diferenciado do deles. Né? Porque o box dentro da cidadania só atendia até 4 horas. E o nosso posto hoje, ele fica até 7h45 da noite, que é o horário do shopping. É o horário do shopping. Né? Então, final de semana também a gente atende o público. Então, chegou o entendimento da ETC que não dava para ficar 2 boxes ali, um próximo do outro, e que o nosso teria uma viabilidade melhor para um horário maior. Para os clientes, né? Fim de semana. Os usuários, né? Então a gente iniciou ali agora, né? Também fazendo, isso é mais recente, né? Fazendo mais serviços agora digital, que com a volta da pandemia entrou muitos serviços, né? Digital, a gente faz muito trabalho digital de cadastro, INSS, de Detran, né? E juntou, a gente faz o cadastro, já paga tudo ali e é um serviço mais completo. Quantos funcionários lá? Hoje nós temos 4 funcionários. Né? 4 funcionários, comigo 5 pessoas, né? Que trabalham dentro do espaço lá. Né? A gente foi crescendo aos poucos. E hoje a gente não tem mais vínculo. Não é mais uma lan house, hoje é um birô de serviço. Birô de serviço. Hoje nós somos SG, Bureau de Serviço. Mas com isso você não tem mais vínculo com o governo agora? Não tem mais vínculo, né?
saímos do governo e o que a gente faz apenas é dar apoio ao governo, né? Porque ainda continuo com a associação. Não, depois da pandemia a gente fechou o prédio. Mas eu funciono do lado da minha casa, Os né, serviços, os serviços e na verdade a gente permaneceu só com a parte social. A gente tem alguns serviços de doações de cesta básica, doação de cadeira de roda, de fraldas, geriátricas. E agora você tem medicamentos. tem um cargo de consegue ajudar. responsabilidade na igreja. Você que sempre foi